Bom dia, meninas, tudo bem? O pessoal tá chegando, tá entrando na sala. Estão me ouvindo direitinho? Ok? Ok, só um pouquinho. Tá. Eu não consigo minimizar quando eu tô gravando, sem problema. Vamos começar? Bom dia, meu nome é Cíntia, eu sou advogada, sou sócia e fundadora do escritório Morales, Gonzalez e De Santis, assessoria jurídica, e estou falando no ciclo de tutorias do Empreender Mulher sobre aspectos jurídicos para micro e pequenas empresas e também para o microempresário individual, que é o MEI, tá? Na semana passada, nós conversamos um pouco sobre a formação das empresas, falamos bastante sobre MEI, o que é MEI, como é que funciona o MEI. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre relações de trabalho, tá? E sobre as formas de relação de trabalho e as formas de lidar com colaboradores. Se a sua empresa cresceu, você é um MEI, trabalhava sozinho, trabalhava só você e um sócio, não estão dando mais conta de tudo, estão precisando contratar alguém, ótimo. Tem gente que fica desesperado, e agora, como é que isso funciona? O que é que eu faço, tá? O que eu posso exigir do meu empregado? Quando é que aquela pessoa que me ajuda vai de vez em quando, dá uma ajudinha? Quando é que ela pode ser considerada empregado? E quais são os direitos desse empregado? O que eu tenho que pagar para essa pessoa? A grande dúvida é assim, o que eu tenho que pagar e o que eu posso exigir? No Brasil, nós temos uma cultura de tratar as coisas assim com muita amizade, com muita confiança. É importante a gente lembrar que o contrato de trabalho, ele é um contrato formal, tá? Então, é importante para a sua empresa você formalizar isso. Como é que a gente formaliza o contrato de trabalho? Com o registro na carteira de trabalho e emprego, tá? Então, o correto, admitir uma pessoa, a pessoa está prestando o serviço para você, formaliza na carteira, tem que registrar, tá? Esse é o primeiro requisito. Paralelo a isso, tá? É importante que você faça um contrato de trabalho, um contrato escrito. Geralmente, quando a pessoa contrata, o contador faz esse contrato, tá? Manda aqueles padrões que já imprime do sistema. É importante que você leia esse contrato antes de assinar e veja se ele atende às necessidades da sua empresa, se ele fala sobre o que está acontecendo na sua empresa. Vê se o horário de trabalho é o horário de trabalho que vocês têm mesmo, vê se a função está correta, tem alguma peculiaridade, tem alguma coisa diferente, pede para o contador adicionar ou refaz, coloca essas coisas de diferente, tá? Um contrato, ele é um acordo de vontades, ele trata da vontade dos dois, então é importante que essas coisas estejam registradas. Outra coisa, se você fizer desde o começo, você não vai ter problemas futuros. Tá? Formaliza tudo. Sabe aquela questão? Amigos, amigos, negócios à parte. A gente tende, principalmente isso é uma questão da nossa cultura do Brasil, é ótimo, a gente tende a tratar as coisas com muita amizade, com muito companheirismo, não, eu estou só ajudando, não, estou fazendo favor. O contrato é formal, não é? É uma empresa, não é? Está formalizado. Então vamos tratar isso de forma profissional, registra tudo, dê um dinheiro para o empregado, pega recibo discriminado, anota no contrato. Se você já admitiu o seu empregado com esses registros e com essa formalidade, depois não vai ter constrangimento. Tá? Agora, se fica tudo na informalidade, fica tudo, não, depois a gente vê, depois a gente acerta, quando der um aperto, quando você tiver que exercer a autoridade de empregador, aí vai ficar constrangido, porque nunca anotou, por que agora está anotando?
Nunca fez, por que que agora está fazendo? Então, o ideal, admitiu, a pessoa entrou na sua empresa, começou a trabalhar para você, formaliza, deixa tudo certinho desde o começo, tá? Isso vai te evitar problemas futuros, ok? São amigos até não poder pagar o salário. São amigos até o empregado começar a dar mancada, até ele ter uma proposta melhor. E aí, como é que funciona? Então, começa certinho, que aí vai certinho até o final e evita problemas futuros, evita constrangimentos futuros. E como é que eu sei que a pessoa que está na minha empresa é empregado? Ele pode ser considerado empregado. A lei trata algumas características da relação de emprego. As principais dela são habitualidade, pessoalidade, onerosidade e subordinação. O que é a habitualidade? Habitualidade significa que habitualmente, periodicamente, aquela pessoa volta para trabalhar com você. Ela tem esse comprometimento daqueles determinados dias. Em regra, é todo dia, tá? Mas aqueles determinados dias, ela volta para trabalhar com você e você conta com esse trabalho. Tá? Um exemplo, a empregada doméstica. O pessoal fala, é diarista, quando não é diarista. Diarista é aquela que vem uma vez e ela não conta com você, ela não sabe quando ela pode voltar. Agora, se você tem a empregada, você sabe que de segunda, quarta e sexta ela volta. Ah, mas ela trabalha para outras pessoas. Tá, mas aqueles dias são reservados para você. Ela tem essa programação na vida dela e você tem essa programação na sua, você conta com ela. Então, ela tem habitualidade, periodicamente ela volta. Isso é um requisito da relação de emprego. Se a pessoa não sabe quando volta, volta de vez em quando, só quando eu precisar, aí não tem habitualidade. Onerosidade, trabalho em troca de dinheiro. Simples, o trabalho é oneroso, o trabalho tem um custo e o custo é dinheiro. Ah, mas eu trabalho lá na igreja todo final de semana, tenho habitualidade. Tá, você ganha o quê? Não ganha dinheiro, tá? Não é remunerado por isso, então não tem onerosidade. Cuidado também nessa questão da informalidade. Trabalhar somente em troca de benefícios, trabalhar em troca de favores, pode até ser considerada condição análoga a de escravo, é óbvio que isso é crime, tá? Então, a pessoa trabalha para mim em troca de cesta básica, a pessoa trabalha em troca de ajuda. Paga em dinheiro quanto vale essa cesta básica, quanto vale essa ajuda. Tá? Isso pode até ser considerado a condição análoga de escravo e pode te dar um problemão. Então, é preferível remunerar a pessoa que vai gerir como é que ela vai gastar esse dinheiro, como é que ela vai fazer essa administração financeira, ok? E subordinação. Subordinação é a característica mais importante do contrato de trabalho, é a mais definidora do que é um contrato de trabalho. Subordinação é a relação de hierarquia, é o controle técnico e administrativo que o empregador tem sobre o empregado. Então, o empregador, ele define quais são as atividades do empregado, o que ele vai fazer e como ele vai fazer. Controla o horário, controla a forma como ele atende o cliente, a forma como ele desenvolve a produção, tá? Então, isso é subordinação. O empregador manda, o empregado obedece. Lógico que isso não é feito assim, né? Batendo continência, tá? Mas quem dirige, quem orienta a relação do empregado, a forma como o empregado faz isso, é o empregador, tá? Se o empregador controla o horário, controla a forma como o serviço é executado, isso também é característica da relação de emprego. E a pessoalidade, porque o empregado é aquela pessoa. Então, eu não posso mandar para qualquer pessoa no meu lugar. Eu vou fazer. Eu, pessoalmente, executo o trabalho. E quem pode ser empregador? Tá? Empregador pode ser tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. O empregador, ele assume o risco da atividade econômica, então é ele que tem o lucro ou o prejuízo, se o mercado oscila,
é problema do empregador. O empregador é quem faz a admissão, quem paga o salário e quem exerce esse controle sobre as atividades do empregado. Quem é o empregado? É uma pessoa física, necessariamente tem que ser pessoa física. Empresa não é empregado, não é considerada empregada, relação entre empresas, que presta serviços de forma não eventual, habitualidade, com subordinação e mediante salário, onerosidade, tá? Acontece muito, tá? A pessoa admite o empregado, ele tem habitualidade, ele tem subordinação, ele tem pessoalidade, ele tem salário, mas fala assim, faz assim, abre uma MEI, e aí eu contrato e eu pago a sua MEI, pensando que vai burlar, porque empregado tem que ser pessoa física. Se você não admite a substituição de pessoas, tá? Se tem que ser sempre aquela pessoa, e especialmente se tem subordinação, cuidado, isso pode ser considerado fraude, pode considerar que essa MEI ou que essa pequena empresa é só de fachada, e na justiça pode-se reconhecer esse contrato de trabalho, tá? E o que vai definir isso? O que vai definir isso, geralmente, é a subordinação, porque a habitualidade e onerosidade vai ser habitual e vai ter salário. Só que, se existe essa direção técnica e administrativa, você diz o que é que a pessoa tem que fazer, ele não faz nada por conta própria. Ele tem condições técnicas, mas tudo que ele faz é da forma como o empregador mandou. Isso pode ser considerado fraude na Justiça do Trabalho. É lógico que se vai analisar cada caso concreto, cada caso específico, tá? Mas cuidado com essas relações, principalmente com essas relações de subordinação, tá? Qualquer pessoa que assuma essas características pode ser considerado empregado pela Justiça do Trabalho. Como assim? Por exemplo, no Brasil, a partir dos 16 anos, a pessoa pode ser contratada como empregado. Mas eu contratei uma pessoa de 15 e ela está me ajudando. E ela tem todas essas características. É proibido ela trabalhar, mas a Justiça do Trabalho pode reconhecer esse vínculo. Militar, ele não pode prestar serviços fora da corporação, ele não pode fazer serviço de segurança. Mas ele está lá, habitualmente, mediante salário e mediante subordinação. Embora seja proibido, e ele pode até sofrer as penalidades dentro da corporação, se ele entrar com uma reclamação trabalhista, a Justiça do Trabalho vai reconhecer, tá? Então, quem tem essas características pode ser considerado empregado pela Justiça do Trabalho, independente de outras consequências, tá? Então, como eu falei agora, a partir de 16 anos, a pessoa pode ser contratada como empregada. Entre os 16 e os 18, ele é menor de idade, então ele não pode assinar documentos sozinho, é relativamente capaz. Então, contrato de trabalho, principalmente o contrato e a rescisão do contrato, precisa assinar junto com um dos pais ou o responsável. Tem alguns requisitos para a contratação desse menor, tá? Ele não pode trabalhar em condições de periculosidade, nem de insalubridade, nem trabalho noturno das 10 às 5 da manhã, tá? Das 10 da noite às 5 da manhã, e ele só pode trabalhar por no máximo 6 horas diárias, mas pode ser contratado. Menor, entre 14 e 16 anos, pode ser contratado somente como menor aprendiz. Tá? É um contrato de trabalho, mas é um contrato de trabalho diferenciado, tem uma regulamentação específica, porque ele é acompanhado pela escola, porque ele tem esse caráter de aprendizagem. Tá? Pode ser contratado, mas com essas características específicas. Na hora da contratação, existem alguns requisitos. Por exemplo, é proibido exigir experiência superior a 6 meses. Então, viu vaga de trabalho, exige experiência de 1 ano. Não pode, tá? Essa vaga tá ilegal. Você só pode exigir do seu empregado experiência até 6 meses. Mais do que isso, tem uma lei que proíbe. Também é proibido exigir alguns exames.
Por exemplo, exame de gravidez, ou exigir esterilidade. Isso é menos comum hoje em dia, mas ainda acontece. Eu contrato mulher, mas eu só contrato mulher que já operou, que não pode ter filho, porque eu não quero ter problema com grávida. Aqui a gente está falando numa comunidade de mulheres, né, e as mulheres sabem a gravidade disso. A mesma coisa, eu não posso deixar de contratar uma empregada porque ela está grávida. Não posso exigir exame de gravidez para contratar. Tá? Lógico que eu estou grávida, procurando emprego, existe um princípio nos contratos, em todos os contratos, não só no contrato de trabalho, que é o princípio da boa-fé. Então, isso é uma coisa importante para eu falar para o meu empregador, né? Porque isso vai definir a minha vida, vai alterar, eu vou ficar um tempo afastada. Mas o empregador não pode exigir esse tipo de exame, ele tem que contar com a boa-fé, tá? Geralmente, as pessoas, na hora de admissão, elas não fazem direto um contrato por prazo indeterminado. Em regra, a gente vê se a gente vai se adaptar àquele empregado. E pela teoria, o empregado também ele vai ver se ele vai se adaptar àquele empregador, chamado contrato de experiência. O que é o contrato de experiência? O contrato de experiência é um contrato de trabalho, por prazo determinado. Tem aí uma lenda urbana que as pessoas falam que o contrato de experiência ele não precisa registrar na carteira, faz pela agência. Isso é mito, é lenda urbana. Contrato de trabalho, contrato de experiência, ele tem que ser registrado na carteira de trabalho, tá? Aquela parte onde coloca o contrato vai constar todas as anotações. A diferença, lá no final da carteira, na parte de observações, vai anotar que esse contrato é um contrato de experiência. Ele é um contrato por prazo determinado, ele pode ter duração máxima de 90 dias. Ele pode ser renovado uma vez. Então, dentro desses 90 dias, eu posso ter uma renovação. Algumas empresas trabalham com 45 dias, renova por mais 45. Outras empresas trabalham 30 dias, renova por 60. 60, renova por mais 30. Vai depender da forma da sua relação de trabalho, vai depender do seu treinamento, mas ele precisa ser registrado. O que eu vou pagar para o empregado no contrato de experiência? Tudo que eu pagaria para o empregado por prazo indeterminado. Contrato de experiência, acabaram os 90 dias, ninguém falou nada, nem empregado, nem empregador, o contrato persiste e se torna por prazo indeterminado. Não deu certo, aquele empregado não está se adaptando, ou até mesmo, não estou me adaptando a essa empresa. Chega no final, ou dos 45, ou dos 90 dias, tanto o empregado quanto o empregador pode falar, muito obrigada, mas não vamos persistir com esse contrato. Persistiu, ele passa a ser por prazo indeterminado. Tá? Como eu já disse anteriormente, ninguém pode ser contratado por menos do que um salário mínimo, tá? Então, qual é o menor salário que você pode pagar para esse empregado que você está admitindo? Um salário mínimo para um período de 220 horas mensais de trabalho. Isso são 44 horas semanais, ou que a gente está habituado às 8 horas diárias, tá? Importante observar, o Brasil é muito grande, a gente está falando aqui online, alguns estados têm o salário mínimo regional. Eu estou em São Paulo tem o salário mínimo estadual, tá? E tem o salário estadual por função. Então, quando você for admitir, você precisa pesquisar, ver se o seu estado não tem um salário mínimo regional, tá? Precisa pesquisar também se não existe um salário mínimo da categoria profissional. Toda a categoria econômica, tanto de empregado quanto de empresa, ela tem um sindicato que representa. Tá? No Brasil, todas as categorias elas têm obrigatoriamente que ter um sindicato. E o sindicato dos empregados e o sindicato dos empregadores, eles fecham acordos, eles fecham as
chamadas convenções coletivas. O que tem nessas convenções coletivas? Tem o aumento anual, tem o salário mínimo da categoria, às vezes ele coincide com o salário mínimo nacional ou regional, às vezes não, e tem alguns outros direitos. Tá? Quando você for admitir um empregado, importante saber qual é o seu sindicato, importante saber qual é o sindicato dos empregados, para poder verificar se não existem outros direitos garantidos em convenção coletiva. Por exemplo, muitas convenções coletivas falam que o adicional de hora extra não é o de 50% que está na lei, é adicional de 60%, de 70%. E aí, o que eu vou pagar? Mas a lei fala que é só 50%, você vai pagar da convenção coletiva. Se a convenção coletiva ela dá algum direito a mais para o empregado, esse direito tem que ser pago. Muita convenção coletiva dá direito à cesta básica, a vale-refeição diferenciado. Então, importante observar a convenção coletiva, ver se ela não dá algum direito específico, tá? MEI. Na semana passada a gente falou bastante sobre MEI. MEI pode contratar, falar, mas MEI é microempreendedor individual, MEI tem que trabalhar sozinho. Não, o MEI ele é individual, então ele não tem sócio, mas ele pode contratar sim, tá? O MEI pode contratar, ótimo, parabéns se você tem MEI e está precisando contratar alguém. Só que tem algumas questões. O MEI só pode contratar um empregado, então precisou de 2 empregados, não consegue fazer pelo MEI, ótimo também, não fica desesperado, sua empresa está crescendo, isso é maravilhoso, tá? Mas só pode ter apenas um empregado. E o salário desse empregado não pode ser maior do que um salário mínimo ou o salário mínimo da categoria econômica. Isso faz sentido. Por quê? Um salário mínimo hoje, ele é R$ 880. O MEI tem que pagar as mesmas obrigações que os outros empregadores, tá? Só que o faturamento, eu não estou falando de lucro, o faturamento do MEI, ele é de até R$ 5.000 mensais de faturamento. Você tirou a despesa, tirou um salário mínimo para o empregado, o MEI não vai trabalhar de graça. Você não vai trabalhar para pagar o salário do outro e pagar a despesa. Então, até por isso, até por essa lógica, que o MEI só pode ter um empregado ganhando o salário mínimo ou salário base da categoria econômica. Ah, então eu pago a diferença por fora? Gente, pagou por fora, está errado, o empregado pode entrar na justiça e pode exigir isso. Se ele comprovar que você pagou por fora, você pode ter sérios problemas, tá? Não existe pagar por fora, pagar tem que pagar dentro do holerite, ok? A regra do horário de trabalho, tá? Em regra, é que o empregado trabalhe 8 horas por dia, com 1 hora de intervalo para refeição e descanso. Então, isso dá 44 horas semanais, 220 horas mensais. Algumas categorias econômicas têm horário diferenciado, por exemplo, advogado. O advogado trabalha 6 horas diárias, teoricamente. Quando a gente trabalha por conta, você que é empresário sabe que não é bem assim, mas o empregado sim. Jornalista tem horário diferenciado. Telefonista, operador de telemarketing, também tem horário diferenciado, tá? Então tem que observar a categoria econômica, mas em regra a gente trabalha com 8 horas diárias. Esse horário de intervalo para refeição e descanso, ele é considerado uma questão de saúde. O empregado ele precisa parar para descansar, para se alimentar e para descansar, para se recompor para a segunda fase da jornada. Tá? O empregado faz só meia hora de almoço, porque aqui é muito corrido, só eu e ele, não dá tempo. Se ele entrar na justiça e ele pedir,
ele vai ganhar hora extra de 1 hora diária. Por quê? É uma questão de saúde. A pessoa precisa parar para se recompor. Se ela parou menos tempo, se ela não conseguiu se recompor, tá? Isso pode causar problema para a saúde dela. Então, a justiça entende que se ela não descansou há 1 hora, é como se ela não tivesse descansado nada, porque não deu tempo de se recompor, tá? Ah, mas o empregado pede isso. O empregado pede, cuidado. Eu cansei de ver, o empregado pede, chega no final do contrato, ele ficou magoado com você, porque você mandou ele embora, ele vai entrar na justiça e vai pedir isso. Ah, mas tem empresa grande que faz só meia hora de almoço, só 45 minutos. Ou está irregular, ou tem acordo coletivo com o sindicato, tá? Se o sindicato anuir, se tiver a participação do sindicato, a sua empresa pode fazer um contrato com o sindicato tem lá alguns requisitos, vai autorizar, e você consegue fazer menos do que 1 hora de almoço, e aí não vai te dar problema na justiça. Caso contrário, tem que fazer, tem que parar, mas eu não fico fazendo nada, fica descansando, fica mexendo na internet, no celular, vai dar uma volta no quarteirão, espairece, para voltar recomposto para a jornada de trabalho. Trabalhou acima das 8 horas diárias, 44 semanais, 220 mensais. Tem direito adicional de hora extra. Tá? O adicional de hora extra, pela lei, 50% para trabalho nos dias úteis, lembrando que sábado é considerado dia útil, 100% para trabalho em domingos e feriados. Muitas convenções coletivas trazem um adicional diferenciado, então é importante olhar essa diferença na convenção coletiva da categoria. Ok? E como é que eu registro a jornada? O contador falou para mim que eu tenho menos do que 10 empregados, então que eu não preciso nem de folha de ponto, nem de relógio de ponto. O contador não está errado, mas aí vai uma dica, tá? Registre sempre a jornada do seu empregado. O ideal é o relógio de ponto, o ideal mesmo é aquele relógio de ponto que sai o extratinho com horário de entrada e horário de saída. Mas isso tem um custo alto, nem toda empresa pode arcar. Eu posso fazer o registro no caderninho, aqueles caderninhos que a gente já compra na papelaria, ou então pega um caderno, marca lá, chegou tal hora, saiu tal hora. É importante, tá? E é importante marcar o horário real, tá? Aquele negócio de já marca no começo do mês, ou chega no fim do mês, marca lá. Cheguei às 8, parei às 12, voltei às 13, saí às 18. Todo dia, impossível. Ninguém chega todo dia às 8 pontualmente. Deu meio-dia, parei tudo. Desliguei, baixei a tampa do meu computador e fui comer. Ninguém faz isso. Tem aí uma diferencinha. 10, 15 minutos, isso é uma tolerância, isso é natural, somos seres humanos, tá? Mas é importante marcar o horário real, tá? O contrato de trabalho com esse horário britânico que a gente chama, esse horário certinho, pontual, todo dia, chega na Justiça do Trabalho, ele é desconsiderado, tá? Importante marcar, por quê? Chegou na Justiça do Trabalho, o empregado reclamou que está fazendo hora extra, você fala que ele não faz. Justiça vai falar, cadê as folhas de ponto? Você fala, eu tenho menos de 10 empregados, eu não preciso. Vai falar, mas você é o empregador, você tem que controlar, e você tinha que ser controlado de alguma forma. Então, você pode ser condenado por isso. Daí a dica, apesar de não ser obrigatório para quem tem menos de 10 empregados, é importante registrar esse horário, não sai caro, imprime no computador uma folha de sulfite, compra um caderninho na papelaria e pede para o empregado assinar também. É importante ter a assinatura do empregado. Se você marca, você anota, ok, mas depois o empregado tem que assinar do lado, tá bom? De que ele está anuindo e de que está tudo ok aquilo e de que aquilo espelha a realidade. Isso vai te evitar problemas futuros.
Todo empregado, quando ele é admitido, ele deve fazer a opção se ele precisa de vale transporte. O vale transporte, em regra, ele é para uso no transporte público. E por isso a regra de que ele não pode ser pago em dinheiro, tá? Antigamente, pagou em dinheiro, chegava na justiça, a justiça considerava aquele dinheiro como um extra no salário, integrava no salário, tinha que pagar INSS, fundo de garantia sobre isso, e reflexos em férias, 13º. Hoje, a gente já tem algumas decisões, tá? Ainda isso não é unânime no Brasil. Aqui em São Paulo tem sido bem aceito, mas no Brasil isso ainda não é unânime, tá? De que posso pagar o salário o vale transporte em dinheiro. O ideal é que você pague lá, coloque crédito no cartão ou use o ticketzinho de papel, tá? O empregador, ele adianta o valor do vale transporte, então quando o empregado ele faz a opção pelo vale transporte, ele anota lá quais são os ônibus que ele pega, ônibus, metrô, trem, o que ele pega para ir trabalhar e qual é o custo disso. O empregador pode descontar isso do salário. Quanto? Até 6% do salário do empregado, ou se o empregado tiver um salário um pouco maior, até o valor integral do vale. Tá? Então, o vale transporte não é que o empregador paga tudo. Ele paga uma parte, mas pode descontar 6% ou até o valor integral do salário do empregado. Tá? Para que serve o vale transporte? Para depois não ficar aquela história que eu já ouvi, já cansei de ouvir registro, assim, fulano não foi trabalhar porque estava sem dinheiro até para ir trabalhar, coitado. Coitado, não. O vale transporte é para isso. Tá? Então, oriente seu empregado a fazer esse controle. Paga o vale transporte em cartão, o empregado vai trabalhar a pé, tá? E dá para a mulher ir passear, dá para a filha ir passear, dá para os filhos irem para a escola. A gente sabe que a situação é difícil, a gente sabe que esse dinheiro ajuda, mas pela lei isso pode até ser considerado justa causa. Tá? Então, é importante observar isso também, orientar o seu empregado, porque aí, assim, dá para a mulher, dá para o marido, para a filha, para o irmão, e depois chega no fim do mês e fala assim, não fui trabalhar porque eu não tinha dinheiro. Cheguei atrasado porque eu tive que trabalhar, porque eu não tinha dinheiro para vir trabalhar. Não pode, vale transporte para isso. É importante essa organização financeira. Tá ok? Durante a admissão, é feito um exame médico. O exame médico, ele é feito para atestar que o empregado está apto a exercer as funções para as quais ele foi contratado. Esse exame ele é feito na admissão, ele é feito periodicamente e ele é feito na demissão, para saber se o empregado não vinha adquirindo alguma outra doença e para saber se no final do contrato de trabalho ele não adquiriu nenhuma doença relativa ao trabalho. Quem faz esses exames? Então, ele é um exame feito por um médico do trabalho, então existem serviços de medicina e segurança do trabalho que fazem esse tipo de exame. Dependendo da função do empregado, ele também tem direito adicionais de integridade e periculosidade. Geralmente em funções específicas na indústria, mas é importante verificar. Meu empregado trabalha com barulho, mexe com alguma máquina, tem barulho, tem produto químico, tem calor, tem fumaça. Caso tenha alguma coisa que possa causar dano à saúde, é preciso consultar um serviço de segurança e medicina do trabalho. Tem barulho? Geralmente um protetor auricular, dependendo da máquina. Trabalha com respingo de solda, precisa de óculos. É importante comprar o EPI, é importante fornecer o EPI para o seu empregado. É muito complicado quando o empregado sofre um acidente ou adquire alguma doença dentro da sua empresa. Tá? Então, é importante cuidar da saúde do trabalhador. É importante ter uma cadeira ergonomicamente adequada. A pessoa passa o dia inteiro sentado, dá dor nas costas, dá dor no ombro.
Cuidado com isso. Cuidado com a saúde do seu empregado. Pensa que você podia estar daquele lado. E o que você queria? Queria trabalhar uma cadeira desconfortável? Queria correr risco para a sua saúde, tá? Fora que se adquire alguma doença, pode ser indenizado na Justiça do Trabalho, e são indenizações altas. Se existe perda da capacidade para o trabalho, você pode ter que indenizar o salário desse empregado até a idade que potencialmente ele faleceria. Então, isso pode trazer muitos danos para você. É preferível prevenir hoje. E aqui, de novo, a questão da formalidade. Muita empresa, eu forneço protetor auricular, fica lá. Eles pegam o quanto eles precisarem. Aquela luva de silicone, né, aquele creme que passa, não fica lá o potão e eles passam quando eles quiserem. Pega recibo disso. Compre EPI registrado. O EPI registrado, ele tem um número, tá? Anota o número do EPI que você tá, anota o número da nota fiscal, guarda essas notas fiscais e guarda todo esse material. Por quê? Já vi também, tá lá o potão do creme, tá lá o EPI, o protetor auricular, o empregado pega quanto ele quer, a hora que ele quer. Chega na Justiça do Trabalho, tinha barulho, mas eu não recebia protetor auricular. E a empresa não tem um recibo disso. E aí? É a palavra de um contra o outro. Então, pega a assinatura do empregado, comprova que você comprou, guarda esses comprovantes. Isso é importante, resguarda a sua empresa. E aquela questão que a gente falava no começo, se você começa com tudo formalizado, se quando a pessoa entra para trabalhar com você, ela já está habituada a assinar tudo, a assinar recibo, depois não vai gerar constrangimento. Agora, se começa na informalidade, depois você vai pedir, fica aquele constrangimento. Por quê? Está desconfiando de mim? Porque, olha, você não confia em mim, você acha que... Então, começa certinho, registra tudo, formaliza tudo, é importante para você, resguarda os seus direitos, resguarda a sua empresa. A gente pode ajudar o outro sem se prejudicar. Tá? Isso é importante colocar. Férias. Empregado fica louco por férias, não é? Claro, é que não fica. É importante esse período de descanso, tá? A cada 12 meses de trabalho, o empregado adquire o direito a férias. Essas férias, elas são remuneradas, tá? Só um instante, por gentileza. Cláudia, você está me vendo? É porque eu não me vejo aqui, eu não sei o que acontece. Ok, então. No período a cada 12 meses, o empregado adquire o direito a férias remuneradas de 30 dias. Então, ele tem 30 dias para descansar e tem direito a receber nesse período, além do salário normal que ele recebia, ainda 1/3. Esse 1/3 para ele poder viajar, poder passear. Lindo, né? Na lei tá lindo. Quem escolhe o período em que o empregado vai gozar essas férias? É o empregador, de acordo com as necessidades do serviço. Aqui, de novo, vale o bom senso, né? Legal conversar, mas o período em que o empregado gostaria de tirar férias e o período em que o empregador pode fazer essa concessão, tá? O empregado menor, aquele empregado entre 16 e 18 anos, necessariamente, se ele estudar, as férias devem coincidir com as férias escolares. Tá? Algumas convenções coletivas também tratam sobre essa questão. Então, é legal dar uma olhadinha. O empregador, ele pode optar conceder ao empregado 20 dias de descanso durante as férias e pagar pelos outros 10 dias mais 1/3.
Muitos funcionários preferem assim, porque ganham um dinheirinho a mais, mas o empregador, ele não é obrigado a fazer dessa forma, tá? Quem é o empregador. Lógico que tudo é conversado, é importante que seja conversado, é importante que seja negociado. Outra coisa, completou um ano, ele tem um período de 12 meses para sair de férias. Venceu o segundo período, a empresa pode ser condenada e, na verdade, existe a obrigação de pagar em dobro, tá? Então, venceu férias, o empregado completou um ano, você tem aí um ano para deixar ele sair. E, assim, o fim das férias dele tem que ser antes de vencer o próximo período, e é importante observar esse período porque a pena do dobro, ela é alta. Não é que o empregado ele vai ter 60 dias, não. Você vai ter que pagar, deixar ele ficar fora os 30 dias ou os 20 dias, pagando o abono dos 10, e ele ainda vai receber mais 60 dias por fora. Então, isso é uma pena muito alta, um valor que vai pesar para a empresa, é preferível deixar o empregado ficar. Ah, ele assinou que ele saía aos 20 dias de descanso, mas ele ficou trabalhando, voltou antes. É a mesma questão do horário de almoço, tá? É um período importante para a pessoa se recompor, para a pessoa cuidar das coisas dela. Ah, não vai ter dinheiro para viajar, esse 1/3 foi, o que salvou a vida dele naquele período. É importante, vai para casa, descansa, dorme até mais tarde, assiste a novela à tarde, assiste um filme, assiste um jornal, assiste qualquer coisa, tá? Mas é importante deixar o empregado gozar esse período de férias. Isso é considerado uma questão de saúde, e é uma questão de saúde. É importante a pessoa sair um pouco do trabalho, respirar, descansar. Ah, muito empregador vai falar assim, tá, eu não descanso. Eu não tenho férias faz tempo. Também é importante para vocês, também é importante para a sua saúde se organizar, parar esse período, tá? A falta de férias está ligado a muitas situações de estresse, muitas situações de desgaste. Então, é muito importante que você faça isso, que você descanse, que você organize o seu trabalho, se recomponha. Por mais que você ame o seu trabalho, por mais que ele seja revigorante para você, lembra que a sua família também é importante, lembra que os seus filhos precisam ficar com você, caso você tenha filhos. Então é importante esse período de descanso. Ele é considerado uma questão de saúde, tá? É uma questão muito importante, principalmente quando a gente fala aí das doenças, e não é porque elas estão na moda, mas infelizmente elas estão em alta, que são as doenças psicológicas, tá? Estafa, estresse. Então, é importante esse período de descanso para o empregado e para o empregador também. Ok? Eu vou pedir só para vocês, tem uma pessoa que está com o microfone aberto e está fazendo um pouquinho de barulho no áudio. A mim não está incomodando, mas eu não sei se pode estar incomodando os outros. No lado esquerdo da tela tem um microfonezinho. Se você puder só mutar o seu microfone, eu vou agradecer, acho que os outros também, tá? Obrigada. 13º salário. No final do ano, o trabalhador também tem direito ao 13º salário. O 13º salário, pela lei, ele deve ser pago em 2 parcelas. A primeira parcela até o dia 30 de novembro, ele equivale a 50% do 13º salário. E a segunda parcela até o dia 20 de dezembro. Tá? A segunda parcela do 13º não é no final do mês de dezembro, é até o dia 20 de dezembro. O 13º salário ele é calculado proporcionalmente aos meses em que o empregado trabalhou no ano.
Então, se eu contratei um empregado agora, nesse mês, no mês de setembro, vou pagar 13º equivalente ao salário dele? Não. Pega o salário, divide por 12 e multiplica pelo número de meses trabalhados, nesse caso, 4 meses, tá? Direito do trabalhador sobre o 13º, você vai pagar INSS e vai pagar também fundo de garantia, tá? Fundo de garantia, ele é 8% da remuneração do empregado. É interessante observar que salário não é remuneração, tá? O salário, ele inclui hora extra, adicionais, descanso semanal remunerado. Então, o valor do fundo de garantia, ele não é calculado sobre o valor do salário, ele é calculado sobre o valor da remuneração. Ele é equivalente a 8% da remuneração do empregado. Tá? Todo empregador tem que pagar. Antes, empregador doméstico não tinha que pagar, era facultativo. Agora, empregador doméstico também é obrigado a pagar o fundo de garantia, tá? Tudo que o empregador pagar, o fundo de garantia, ele não é pago diretamente ao empregado. Pode parecer besteira, mas algumas pessoas confundem isso, tá? O fundo de garantia, ele não é descontado do salário, tá? Então, é o empregador que paga. Quando você paga o salário, você tem que gerar uma guia, chama CFIP, tá? Tem que preencher lá um cadastro no site da Caixa, e vai gerar uma guia, e essa guia você paga e deposita. Esse dinheiro vai ser depositado numa conta específica para isso, vinculada ao PIS do trabalhador. Ele não pode sacar por qualquer coisa. O motivo mais comum é na rescisão do trabalho, do contrato de trabalho sem justa causa por iniciativa do empregador, mas existem outras razões para o empregado poder sacar o fundo de garantia. Por exemplo, vai fazer financiamento imobiliário ou vai quitar a casa própria, tem direito ao saque. Tem doença grave, portador de HIV, portador de câncer, alguns tipos de câncer, também tem direito a sacar o fundo de garantia. Tá? Isso independe, esses casos de saque, eles independem do empregador. Tá? É o empregado que tem que cumprir os requisitos. Tá? Durante o contrato de trabalho, podem acontecer alguns problemas, né? Só antes, eu vou falar um pouquinho sobre as faltas. O empregado pode faltar alguns dias sem ter desconto, tá, do salário. Por exemplo, em caso de falecimento do cônjuge, do filho, dos pais, dos avós. A lei não fala só em pais, fala em ascendentes. Então, dos pais e dos avós, ou dos filhos e do neto, irmã, tá? Tem direito a faltar 2 dias consecutivos. Uma para se restabelecer e outra para resolver os problemas e a papelada. A pessoa também pode faltar 3 dias consecutivos em caso de casamento. Sabe que a gente está falando aqui sempre em dias consecutivos. Então, eu casei na sexta, sábado, domingo e segunda, tá? Não vai contar segunda, terça e quarta. Ah, mas o empregador deu. O empregador deu, ótimo. Você pode dar, mas você não é obrigado, tá? Em caso de nascimento do filho, a licença paternidade de 5 dias. Uma vez por ano, uma vez, na verdade, a cada 12 meses, para doação de sangue. Então, existem alguns casos em que o empregado pode faltar sem ter descontado. É óbvio, tem que levar comprovante, tem que ficar documentado. Também aí, a gente vai para o bom senso. A pessoa sabe que vai doar sangue. Isso está programado, ela programou isso na vida dela. E aí ela falta no aviso, falta e deixa o empregador na mão. Então, tudo isso é uma questão de bom senso, uma questão de conversa, tá?
Uma das causas também de afastamento e que não pode ser descontada é em caso de doença ou acidente de trabalho. Os primeiros 15 dias a pessoa falta, não pode ter isso descontado. É lógico que tem que ter atestado, é importante que no atestado tenha o código do CID. O que é o CID? É o Código Internacional de Doenças. Tá? Então, é importante que isso esteja registrado. Okay? Depois dos 15 dias, a pessoa caiu, quebrou o pé, não vai ficar só 15 dias fora. Os outros dias ele tem que ser encaminhado para a Previdência Social, e aí quem vai remunerar não é mais o empregador, é a Previdência Social. Tá? Caso o empregado falte, não justificou, não levou nada, posso descontar do salário? Pode e deve descontar do salário, tá? Tudo também vai no bom senso. Geralmente o empregado leva alguma questão, alguma desculpa, o que aconteceu, tá? O empregado falta sempre, nunca leva desculpa. O empregado está desidioso com o trabalho, ou seja, está largando o trabalho. Passa o dia inteiro no Facebook e não olha o trabalho. Eu posso aplicar advertência? Posso e devo. O que consta na advertência? Olha, você está fazendo essas questões são contrárias às normas da nossa empresa. Continuou fazendo. Suspensão. Continuou fazendo, você pode até aplicar rescisão por justa causa. Toda vez vai dar advertência, suspensão, vai aplicar alguma penalidade, é importante que seja de acordo com a gravidade do ato e que seja imediatamente após. O empregado cometeu alguma coisa contra as regras da empresa hoje, eu vou aplicar advertência daqui uma semana. Eu entendo que já passou, né? Já passou, já perdoei. Então tem que ser imediatamente após e tem que ser de acordo com a gravidade. Tá? Então o empregado foi passear, ao invés de fazer 1 hora de almoço, ele está fazendo 1h30. Eu vou dar suspensão de 1 semana para ele. Peraí, está desproporcional. Ele está fazendo o que não deve fazer, ele merece uma advertência, mas isso não significa também que seja uma suspensão, uma coisa assim. Então, tem que ver isso, tem que haver isso de acordo com a gravidade. Outra coisa, seja discreto. Você gosta de ser chamado a atenção na frente de todo mundo? Você gosta de ser humilhado na frente de todo mundo? Não, ninguém gosta. Mesma coisa o seu empregado, tá? Chama na sua sala, chama na sua mesa, conversa de forma discreta. Todos podem até, todo mundo viu o que ele fez de errado. Todo mundo sabe que ele foi advertido. Mas de forma discreta, tons de voz moderado, sem utilizar palavrão, sem utilizar palavras vexatórias, sem ofender a pessoa, tá? Pensa como você gostaria de ser tratado. Você fala, mas eu, se fosse empregado, eu jamais faria o que aquela pessoa está fazendo. Ok, mas você não precisa se rebaixar no nível dela, tá? Então, muito cuidado. Eu falei no começo, e a principal característica do contrato de trabalho é a subordinação, é o controle que o empregador tem sobre as atividades do empregado. Importante isso, mas é importante também observar e fazer essa dosagem, fazer essa medida sobre essas advertências, sobre essas broncas, que é para não humilhar o empregado e que é para você também não ter problemas futuros, inclusive para não ter que pagar uma indenização por dano moral e por assédio moral. Então, eu acredito, isso eu publico até bastante na nossa página do escritório, a gente publica questões sobre assédio moral. Eu acredito que muitas pessoas que assediam moralmente o empregado, elas não têm noção do que elas estão fazendo. Então, a gente, às vezes, até por questões culturais, tem a ideia de que
O empregador, como ele tem que dirigir, ele tem que ser uma pessoa de pulso forte, ele tem que mandar, ele tem que falar, às vezes, de uma forma mais ríspida. E às vezes ele magoa até o empregado, às vezes ele traz para dentro da empresa dele uma situação constrangedora, um ambiente pesado, e ele não percebe isso, tá? Então, se na sua empresa às vezes tem um ambiente pesado, às vezes tem uma situação constrangedora, perceba como você está falando. Será que você está tratando o seu empregado como você gostaria de ser tratado? É uma questão importante, é uma questão interessante para o empresário refletir. No popular, gente feliz não enche o saco. Então, se o seu empregado ele está feliz, se o seu empregado ele está bem com ele mesmo, ele vai render melhor, ele vai produzir melhor, e isso vai ser bom para você, para a sua empresa, para o seu próprio ambiente de trabalho. Então, algumas coisas, elas não estão na lei, elas não são obrigação. Como eu falei anteriormente, a gente às vezes fala muito no informal, um ajuda muito o outro. É importante formalizar, é importante para a empresa ter tudo documentado, mas você pode ajudar sem se prejudicar. Você pode ajudar o seu empregado, você pode ajudar a fazer as coisas sem se prejudicar, tá? Mas é importante prestar atenção, às vezes, na rispidez. Hoje, todo empregado está lá com o celular na mão, pode gravar a forma como ele é tratado. Isso pode dar problemas para a empresa. O contrato de trabalho pode ser rescindido por iniciativa do empregado ou por iniciativa do empregador. Esse contrato ele pode ser rescindido com justa causa ou sem justa causa, tá? Quem pede a rescisão, ele tem a obrigação de conceder aviso prévio para outra parte. Em regra, o aviso prévio é de 30 dias trabalhados. Dependendo do tempo de empresa, a empresa pode ser obrigada a indenizar um período maior do que os 30 dias, mas o período que o empregado pode trabalhar de aviso é só de 30 dias. É o empregado que pede demissão, a empresa pode descontar dele os 30 dias, ok? Na rescisão por iniciativa da empresa sem justa causa, o empregado tem o direito ao pagamento das verbas rescisórias, que além do aviso prévio é o saldo da remuneração, 13º proporcional. Se tiver férias vencidas, as férias vencidas mais 1/3. Se tiver férias proporcionais, também proporcional. E a multa do fundo de garantia, que são os 40% do fundo, tá? Então, essa multa dos 40% do fundo. Ah, mas aí eu gerei a CEPIP e saiu 50% que o empregado tinha depositado. 40% é princípio de 10% por governo. É isso mesmo, é essa multa. Então, ela é uma indenização boa para o empregado, mas ela é uma multa mais pesada ainda para a empresa. Tá? Com a rescisão sem justa causa, o empregado também pode sacar o saldo do fundo de garantia, o que ele tiver lá depositado, mais o valor que a multa que a empresa pagou, e também tem direito a receber o seguro-desemprego. Eu era empregada, mas eu tinha a minha MEI. Se você tem MEI, você pode ter MEI e ser empregada, mas você perde direito ao seguro-desemprego. Tá? Porque o seguro-desemprego é para quem não tem renda, para quem não tem de onde se sustentar. Ele é um seguro até você arrumar uma recolocação. Se você é MEI, o governo entende que você tem uma recolocação, você não está desempregado, você não está sem ocupação. O funcionário pede para fazer acordo, você paga a multa e ele te devolve. Isso é... Tá? Não pode acontecer. Se você quiser mandar o funcionário embora para ajudar ele, ok, manda sem justa causa, paga tudo, mas esse negócio de devolver o fundo de garantia
é ilegal e não pode acontecer. Funcionário com mais de 1 ano de contrato, você precisa homologar a rescisão no sindicato ou no ministério, eles vão conferir as contas. Tá? Prazo para pagamento das verbas rescisórias. 1 dia após o aviso trabalhado. Se o aviso for indenizado, você tem 10 dias para pagar. Se não pagar nesse período, tem uma multa que é equivalente a 1 salário do funcionário. É uma multa alta. Ah, mas eu demiti e eles só vão ter vaga para fazer a homologação daqui a 1 mês. Paga, pega recibo ou deposita, importante pegar a assinatura do recibo ou deposita, depois você vai lá e homologa. Esse prazo ele é para pagamento e não para homologação. Eu acho que é isso, eu estou estourando o nosso tempo, eu agradeço muito a audiência de vocês, agradeço o pessoal aqui do escritório, Morales, Gonzalez e De Santis, assessoria jurídica. Na nossa página no Facebook a gente publica dicas, publica também dicas trabalhistas. Ontem até a gente publicou sobre o que é que pode e o que não pode anotar na carteira de trabalho. Então, facebook.com/mgds, assessoria jurídica. Agradeço também a Carla De Santis, pode procurar, que é minha maquiadora, minha cabeleireira, que ajuda aí na produção. Agradeço também o pessoal da InfraWorks, também pode procurar InfraWorks no Facebook. Parabéns especial hoje, a InfraWorks está completando no dia de hoje 9 anos de mercado, que muitos 9 anos e muito sucesso pela frente. Agradeço a audiência de vocês e agradeço o pessoal do Empreender Mulher pela oportunidade de estar aqui com vocês. Semana que vem tem mais. Semana que vem a gente vai falar um pouquinho sobre consumidor, relações de consumo. Espero vocês, terça-feira às 11. O vídeo está gravado no YouTube. Opa, perdão, terça-feira às 10, 11 horas são agora. Estou gravando o vídeo jogando no YouTube. Quem quiser, agradeço compartilhamentos. Muito obrigada, uma ótima semana.